Bem-vindo ao seu melhor canal de histórias de amor. A história de hoje revela a jornada de Lucas, um professor marcado pela saudade, e Raquel, uma jovem em busca de sua identidade, entre amores perdidos e promessas de um novo inverno. Em uma cidade coberta de neve, os dois se encontram em meio ao luto e à pressão das expectativas, desafiando suas inseguranças e se abrindo para a conexão genuína. Prepare-se para momentos de vulnerabilidade, descobertas emocionais e a força transformadora do amor. Se inscreva, deixa o like e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo a gente. O inverno chegara como um véu pesado sobre a pequena cidade montanhosa, cobrindo tudo com uma camada espessa de neve e silêncio. Para Lucas, o frio era um companheiro familiar, quase bem-vindo. Havia algo na melancolia do clima que espelhava a paisagem de sua própria alma. Aos 40 anos, ele carregava o peso de memórias vívidas e a ausência pungente de um amor que se fora cedo demais. Professor de literatura em uma escola renomada, sua rotina era um ritual solitário, pontuado por livros antigos e o eco de vozes jovens em suas aulas. Seu corpo, alto e firme, com a pele clara e suave, parecia desafiar o tempo, mas seus olhos, de um castanho suave e arredondados, guardavam uma tristeza velada. Os cabelos lisos e loiros, sempre impecavelmente cortados, eram um contraste à desordem que sentia por dentro. Lucas vivia para honrar a memória de Eleanor, sua falecida esposa. Cada dia era uma homenagem silenciosa, um esforço para manter vivo um amor que o definira. Mas o luto, embora amainado pelos anos, ainda era uma névoa densa que o impedia de enxergar além do horizonte de seu passado. Naquela manhã, enquanto o vento uivava lá fora, Lucas estava em sua cozinha. O aroma de café recém-passado misturando-se ao cheiro adocicado da madeira queimando na lareira. Uma xícara de porcelana, presente de Eleanor, repousava em suas mãos. Ele folheava um volume de poesia, mas as palavras se dissolviam, substituídas por imagens dela. Seu riso, o jeito como seu cabelo caía sobre o rosto enquanto lia, o calor de sua mão na dele, era um fantasma gentil, mas que o prendia. Enquanto isso, a 20 e poucos quilômetros dali, em um pequeno apartamento que também cheirava a madeira e café, mas com um toque de argila e tinta a óleo, Raquel lutava contra a sua própria prisão. Aos 20 anos, com a pele branca e lisa, corpo magro e cabelos longos e pretos emoldurando um rosto oval, ela era um paradoxo de delicadeza e força. Seus olhos castanhos claros, por vezes sonhadores, por vezes determinados, eram o espelho de uma alma que ansiava por liberdade. Estudante de artes dramáticas, Raquel buscava sua própria voz, sua própria identidade, em meio às expectativas sufocantes de sua família. Seus pais, ambos advogados respeitados, viam a arte como um hobby agradável, mas não como um futuro. É preciso ter um plano, Raquel, sua mãe dizia, a voz cheia de uma preocupação que soava como controle. A arte é incerta, filha. Por que não tentar algo mais estável? Mas para Raquel, a arte era o ar que respirava, o sangue que corria em suas veias. Cada pincelada, cada modelagem de argila em seu pequeno forno de cerâmica era um grito silencioso de sua essência. Ela sentia-se presa, não apenas pelas expectativas, mas também pela sombra de relacionamentos passados, onde sempre se viu moldada pelos desejos alheios, nunca pela sua própria verdade. Certa noite, a cidade organizou um pequeno evento cultural na escola onde Lucas lecionava, uma exibição de trabalhos de alunos e artistas locais. Lucas, por dever de ofício, compareceu. Perambulava entre as telas e esculturas, sua mente divagando. Foi então que a viu, uma jovem, em pé ao lado de uma instalação de cerâmica, que parecia pulsar com uma energia crua e vibrante. Seus longos cabelos negros com uma franja curta caíam sobre os ombros e ela falava animadamente com alguém, gesticulando com as mãos manchadas de argila. Havia uma paixão em seu olhar que Lucas não via há muito tempo, uma luz que o tocou de forma inesperada. Ele sentiu uma pontada de algo que não conseguia nomear, um misto de curiosidade e uma estranha melancolia. Ela era jovem, vibrante. Ele, um homem preso ao passado. Ele se afastou, levando consigo a imagem de seus olhos castanhos claros, que pareciam carregar um mundo de sonhos e desafios. Dias depois, a neve caía incessante,
transformando a cidade em um cartão postal branco e gélido. Lucas buscou refúgio em seu café favorito, um lugar aconchegante com cheiro de canela e livros velhos. Sentou-se à sua mesa de canto habitual, observando os flocos dançarem pela janela. Quando a porta se abriu, trazendo uma lufada de ar frio e o sino tilintando, Lucas mal ergueu os olhos, mas um movimento na borda de sua visão o fez parar. Era ela, a jovem do evento cultural. Raquel entrou no café, os ombros encolhidos contra o frio, os dedos já pálidos de tanto apertar as luvas. Seus olhos varreram o ambiente em busca de um lugar. E então, encontraram os dele. Uma corrente elétrica sutil atravessou o espaço entre eles. Ele era alto, com uma elegância discreta que a intrigou. Seus olhos, embora carregassem uma sombra, também irradiavam uma gentileza que a fez prender a respiração. Raquel sentiu uma atração imediata, quase inexplicável. Havia algo no ar, uma química palpável que a deixava nervosa e, ao mesmo tempo, estranhamente curiosa. Ela se sentia como uma folha ao vento, e ele, como uma rocha antiga e inabalável. Uma parte dela queria fugir, temendo a intensidade que ele parecia emanar. Outra parte queria se aproximar, desvendar o que se escondia por trás daquela quietude. Lucas, por sua vez, sentiu o choque da reconhecimento. Ela era ainda mais luminosa de perto. Uma sensação estranha se instalou em seu peito, uma mistura de fascínio e culpa. Eleanor estaria sempre lá, um espectro amoroso que ele não queria apagar. Mas a presença de Raquel era como uma brisa fresca em um quarto fechado há muito tempo. Ele observou-a pedir um chá de frutas vermelhas, seus movimentos graciosos e incertos. Por um impulso que não soube explicar, Lucas se levantou e, com a xícara de café em mãos, aproximou-se da mesa dela. "Com licença", ele disse, sua voz um pouco rouca. "Você é a artista das cerâmicas, não é? Da exposição na escola?" Raquel ergueu os olhos, surpresa. Um leve rubor coloriu suas bochechas pálidas. "Sim, sou eu. Raquel, você estava lá?" "Lucas?" Ele se apresentou, estendendo a mão. "Eu sou professor lá. Lucas Andrade. Sua peça, a instalação com as formas orgânicas, me chamou a atenção. É muito expressiva. A mão dela era pequena e fria ao toque, mas a energia que emanava dela era quente. "Ah, obrigada", ela disse, um sorriso tímido iluminando seu rosto. "É bom saber que alguém percebeu o que eu quis expressar." "É impossível não perceber", Lucas respondeu, e as palavras saíram com uma sinceridade que o pegou de surpresa. Há uma força, uma verdade em seu trabalho, algo que toca a alma. Eles permaneceram em silêncio por um momento, a intensidade da troca de olhares preenchendo o pequeno espaço. Raquel se sentiu desconfortável, mas ao mesmo tempo cativada. Ele era mais velho, sem dúvida, mas a maturidade em seus olhos era intrigante. O que uma pessoa como ele poderia ver nela? Ela, que ainda lutava para encontrar seu lugar no mundo. "Você se importa se eu..." Lucas gesticulou para a cadeira vazia à frente dela. "De jeito nenhum", Raquel disse, sentindo seu coração bater um pouco mais forte. E assim, entre o tilintar das xícaras e o burburinho suave do café, começou a primeira conversa. Eles falaram sobre arte, sobre literatura. Lucas recomendou um poeta russo que Raquel nunca havia lido, e ela falou sobre a emoção de dar vida à argila. Houve um ponto em que Lucas mencionou, com uma leve hesitação, que a vida, assim como a arte, era cheia de perdas e recomeços. Raquel, notando a sombra que passou por seus olhos, perguntou suavemente: "Você já sentiu que está preso ao passado, Lucas?" Ele a olhou profundamente, mais do que gostaria de admitir, Raquel. "E você?" Ela desviou o olhar para a neve que caía. "Sim, é como se houvesse um roteiro pré-escrito para a minha vida, e eu não consigo encontrar a coragem para rabiscá-lo e escrever o meu próprio. Naquele primeiro encontro, uma semente foi plantada. Uma conexão inexplicável, um fio invisível que os unia, apesar de suas inseguranças e dos muros que cada um havia erguido ao redor do coração. Lucas sentiu um leve tremor na barreira que o protegia, e Raquel, uma faísca de esperança de que talvez, apenas talvez, pudesse haver um caminho diferente para ela. A química era inegável, e o silêncio que se seguiu às suas últimas palavras foi mais eloquente do que qualquer confissão. Os encontros no café se tornaram uma rotina quase sagrada para Lucas e Raquel. O inverno avançava, e com ele, a intimidade entre os dois florescia, delicada como as flores sob a neve. As conversas, antes cautelosas, tornaram-se mais profundas, revelando camadas de suas personalidades e sonhos. Lucas descobriu a paixão ardente de Raquel pela arte,
sua determinação em romper com as expectativas familiares. Ela falava de seus pais com um misto de amor e frustração, da pressão para seguir um caminho mais convencional, da luta para provar que a arte era uma vocação, não um capricho. Eles não entendem, Lucas, ela confessou um dia, mexendo seu chá com uma colher. Para eles, o sucesso é medido em diplomas e estabilidade financeira. Minha cerâmica, minhas peças de teatro, são apenas coisas de Raquel. Seus olhos castanhos claros brilhavam com uma mistura de mágoa e um desejo indomável de ser vista. Eu só quero encontrar minha própria voz, sabe? Não ser a filha que se espera, nem a namorada que se molda. Lucas a ouvia com uma atenção que ela nunca havia recebido de ninguém. Ele via nela uma chama que ele próprio sentia que havia se apagado. É uma batalha corajosa, Raquel, ele disse, sua voz suave, mas firme, há de ser autêntico, e a arte é um caminho poderoso para isso. Ele então, com mais hesitação do que de costume, começou a se abrir sobre seu próprio passado. Ele falou de Eleanor, não com a dor aguda de antes, mas com uma doçura melancólica que indicava a profundidade de seu amor. Ele contou sobre os anos que passaram juntos, o riso, os sonhos compartilhados, a biblioteca que construíram em sua casa. Ela era minha âncora, Raquel, meu porto seguro. Quando a perdi, senti que uma parte de mim morreu com ela. Seus olhos se turvaram, mas ele não desviou o olhar. E a culpa de seguir em frente, de sentir a vida pulsando novamente, mesmo que seja apenas um lampejo, é um fardo pesado. Raquel sentiu uma compaixão profunda por ele. Ela podia sentir a sombra de Eleanor pairando sobre eles, não como uma rival, mas como uma parte integrante da história de Lucas. Ela sabia que aquele amor não podia ser apagado, mas talvez, apenas talvez, pudesse ser integrado a um novo capítulo. Não é traição, Lucas, ela sussurrou, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a dele. O toque foi leve, mas carregado de significado. É honrar o que ela te ensinou sobre viver e amar. A mão de Lucas se contraiu sob a dela, e ele a olhou com uma surpresa gentil. Aquele simples toque foi como quebrar um feitiço. A barreira que ele havia construído ao redor de seu coração estremeceu. Na escola, Leonardo, seu colega de trabalho e amigo de longa data, notou a mudança sutil em Lucas. Ele estava mais presente, menos absorto em seus próprios pensamentos. Você parece mais leve, Lucas, Leonardo comentou um dia no intervalo, enquanto tomavam café na sala dos professores. Finalmente encontrou um bom livro, ou uma boa companhia. Lucas deu um sorriso evasivo, apenas apreciando a beleza do inverno, Leonardo. Ah, o inverno, Leonardo riu, um brilho divertido nos olhos. Ou talvez a beleza de um par de olhos castanhos, jovens e cheios de vida. Ele não pressionou, mas a semente da reflexão estava plantada. Lucas ponderou as palavras de Leonardo. Será que ele estava se abrindo, mesmo que minimamente, para algo novo? O pensamento o assustava e o intrigava. Do lado de Raquel, sua amiga Sofia era uma fonte constante de apoio e encorajamento. Você está diferente, Raquel, Sofia disse um dia, enquanto ajudava Raquel a organizar seu estúdio de cerâmica. Mais vibrante, mais. Você é o Lucas, não é? Raquel suspirou, um sorriso sonhador nos lábios. Ele me entende, Sofia. Ele me escuta de um jeito que ninguém nunca escutou. Mas sua voz diminuiu. Ele ainda está preso ao passado. E eu tenho medo de me perder de novo, de me moldar para caber em mais uma história que não é a minha. Então não se perca. Sofia retrucou com sabedoria. Use sua voz, Raquel. Deixe-o ver quem você realmente é, com todas as suas paixões e medos. E se ele for o homem certo, ele te amará por isso. Não se contente em ser um figurante na sua própria vida. As palavras de Sofia ressoaram em Raquel, dando-lhe a coragem de ser mais aberta, mais vulnerável com Lucas. Os encontros continuaram, repletos de diálogos profundos, risos compartilhados e momentos de silêncio confortável. Eles visitaram uma pequena galeria de arte local, onde Lucas se surpreendeu com a intensidade das pinturas abstratas, e Raquel o apresentou a alguns de seus artistas favoritos. Em uma tarde particularmente fria, eles caminharam por um parque coberto de neve, seus passos ecoando no silêncio do inverno, suas mãos por vezes roçando, enviando pequenos choques de reconhecimento. A atração entre eles era uma força silenciosa, mas poderosa, crescendo a cada troca de olhar, a cada palavra dita. Lucas sentia uma atração por Raquel que o perturbava e o fazia se sentir vivo novamente. Ele via nela a beleza da juventude, sim, mas também uma alma antiga, cheia de sabedoria e resiliência. Raquel via em Lucas a profundidade e a gentileza que tanto desejava,
mas também sentia a barreira de seu luto, um muro que parecia, às vezes, intransponível. A aproximação entre Lucas e Raquel era um delicado balé entre a atração e a cautela. Cada encontro revelava mais um pedaço de suas almas, mas também expunha suas fragilidades mais profundas. A tensão emocional crescia, um desejo latente que ambos tentavam ignorar, mas que pulsava em cada olhar demorado, em cada toque acidental. Uma noite, após um jantar em um pequeno bistrô local, onde a conversa fluiu com uma facilidade quase perigosa, eles se encontraram de volta ao café aconchegante, agora quase vazio, a neve caindo suavemente lá fora. A atmosfera íntima, a música baixa e o calor da lareira pareciam conspirar para que as barreiras caíssem. Lucas observou Raquel enquanto ela bebia seu chá, o vapor aquecendo seu rosto. Havia uma determinação em seus olhos, mesmo quando ela estava em seu momento mais vulnerável. Raquel, ele começou, a voz baixa, eu preciso ser honesto. Sua presença, ela está me acordando de um sono profundo, mas o passado, ele ainda é muito real para mim. Raquel ergueu os olhos, a melancolia se instalando em seu rosto. Eu sei, Lucas. Eu sinto isso, sinto a presença dela, e não quero ser uma substituta ou uma distração para o seu luto. Eu preciso de alguém que me veja, não a sombra de outra pessoa. A verdade em suas palavras era crua e dolorosa. E eu também tenho minhas próprias amarras, minha família, eles me amam, eu sei. Mas a expectativa deles é sufocante. Eles não aprovam a arte como um caminho, e isso me faz questionar tudo. E os relacionamentos anteriores, eu sempre acabei me perdendo, tentando ser o que o outro queria que eu fosse. Ela baixou o olhar, sua voz quase um sussurro. Tenho medo de me entregar e perder quem eu sou de novo. Lucas sentiu um aperto no peito. As inseguranças dela ecoavam as suas próprias. Eu não quero que você se perca, Raquel. Pelo contrário, a sua paixão, a sua autenticidade é o que mais me atraiu em você. Ele fez uma pausa, reunindo coragem para um desabafo que estava preso em sua garganta há anos. Eu amei Eleanor com tudo o que eu tinha, e quando ela se foi, eu jurei a mim mesmo que nunca mais amaria, que seria uma traição, que eu não mereceria ser feliz novamente. Eu vivia em um purgatório autoimposto, honrando a memória dela ao me fechar para tudo. As palavras saíram em um fôlego, carregadas de anos de dor. E então você apareceu, com sua luz, sua arte, sua voz inconfundível. E eu sinto uma esperança que me assusta e me atrai ao mesmo tempo. Raquel o ouviu, sentindo a sinceridade em cada palavra. A intensidade do seu luto era palpável, mas também o vislumbre de uma nova emoção. Ela se levantou e caminhou até a mesa dele, sentando-se na cadeira à frente. Lucas, ela disse, sua voz embargada, você não precisa se fechar para honrar a memória dela. Honrar Eleanor é viver plenamente, como ela teria desejado para você. E eu não quero roubar nada de você. Eu só quero encontrar meu próprio caminho. E se nesse caminho houver espaço para nós, que seja um espaço onde ambos possamos ser quem realmente somos. Uma lágrima silenciosa escorreu pelo rosto de Lucas. Ele estendeu a mão e tocou a dela, os dedos entrelaçados em um gesto de conforto e compreensão. A discussão, embora dolorosa, não os afastou. Pelo contrário, aprofundou a conexão, criando uma ponte de vulnerabilidade e honestidade. Eles haviam exposto seus maiores medos, suas inseguranças mais profundas, e no processo, encontraram um terreno comum. A barreira emocional, que antes parecia intransponível, agora tinha rachaduras, permitindo que a luz entrasse. Eles não tinham todas as respostas, mas haviam dado o primeiro passo crucial. Se viram e se aceitaram, com todas as suas dores e suas promessas não cumpridas. A noite terminou com um abraço carregado de emoção, de esperança e da incerteza do futuro. O inverno apertava seu abraço sobre a cidade, e o rádio anunciava uma tempestade de neve sem precedentes, capaz de isolar a região por dias. Lucas, inquieto após a conversa intensa com Raquel, sentiu uma estranha necessidade de solitude e ao mesmo tempo de uma resolução. Ele tinha uma antiga cabana da família, isolada na floresta, a poucas horas da cidade. Era um lugar que trazia lembranças de Eleanor, de verões e invernos passados juntos, e que ele havia evitado por anos. Agora, algo o impelia a ir, a confrontar aquele lugar e suas memórias, antes que a tempestade o impedisse. Precisava checar as estruturas, a lenha, a segurança. Enquanto Lucas se preparava para a viagem,
Raquel estava em seu estúdio, tentando dar forma à argila, mas sua mente estava em turbilhão. As palavras de Lucas, a vulnerabilidade que ele havia mostrado, a atingiram profundamente. Ela sentia uma mistura de medo e excitação. Precisava de um tempo para si mesma, para processar tudo. Sem pensar muito, decidiu pegar seu carro e ir para uma pequena trilha que levava a um riacho congelado, um lugar onde sempre encontrava paz e inspiração. A neve começou a cair mais forte do que o previsto. Lucas dirigia pela estrada sinuosa, os flocos brancos embaçando o para-brisa. A poucas milhas da cabana, ele viu um carro parado na beira da estrada, as luzes de alerta piscando debilmente, já quase coberto pela neve. Ele parou seu jipe robusto, o coração acelerado. Quando se aproximou, a figura sentada no banco do motorista virou-se, e Lucas sentiu um choque de reconhecimento e pânico. "Raquel!" ele exclamou, abrindo a porta do carro dela. Ela estava encolhida, o rosto pálido de frio e susto. "Lucas, o que você está fazendo aqui?" "Meu carro." Ele parou. "Acho que o motor congelou. Estou indo para minha cabana, a algumas milhas daqui. Precisamos sair daqui agora. A tempestade está piorando." Ele disse, sua voz urgente. "Venha. É perigoso ficar aqui." Raquel não hesitou. Ela pegou sua mochila e correu para o jipe de Lucas, o vento cortante açoitando seus cabelos. Em poucos minutos eles estavam de volta à estrada, o jipe lutando contra a neve que se acumulava rapidamente. A viagem até a cabana foi tensa, os faróis mal penetrando na cortina branca. Quando finalmente avistaram a cabana, uma pequena estrutura de madeira aninhada entre pinheiros carregados de neve, um suspiro de alívio escapou de ambos. A cabana estava fria e escura, mas Lucas rapidamente acendeu a lareira e o calor crepitante começou a afastar o frio. A luz bruxuleante das chamas dançava nas paredes de madeira, criando um ambiente intimista e aconchegante. Lá fora, a tempestade uivava, isolando-os completamente do mundo. O silêncio, que antes era uma barreira, agora se tornou um convite à proximidade. Eles se sentaram perto do fogo, cada um com uma xícara de chá quente. O cheiro de lenha queimando e pinho preenchia o ar. O olhar de Lucas pairou sobre as fotos antigas na lareira, a maioria dele e de Eleanor. Rindo, abraçados, Raquel sentiu a presença dela ali, quase palpável, e um nó se formou em sua garganta. Ela sabia que aquele lugar era um santuário de memórias para Lucas. "Este lugar," Raquel começou, sua voz suave. "É onde vocês costumavam vir?" Lucas assentiu, o olhar distante. "Sim, éramos felizes aqui." As risadas dela ainda ecoam em cada canto. Ele se virou para Raquel, uma dor antiga em seus olhos. "Eu a amei tanto, Raquel. Eu a amo, e me sinto um traidor por estar sentindo o que estou sentindo agora." Aquelas palavras, proferidas na quietude da cabana, sob o som da tempestade, foram um gatilho. Raquel sentiu suas próprias barreiras desmoronarem. "E o que você está sentindo, Lucas?" ela perguntou, sua voz embargada. "Eu vejo o luto em você, sim, mas eu também vejo a vida. Eu vejo um desejo de algo novo, e eu sinto isso também. Eu sinto por você." Ele a olhou, a surpresa e a dor misturadas em seu rosto. "Raquel, não, me escute," ela interrompeu, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. "Eu passei minha vida inteira tentando ser quem os outros queriam que eu fosse, tentando me encaixar em moldes. Tive relacionamentos onde eu me anulei, onde a minha arte era vista como um capricho, não como uma parte essencial de mim. Tenho medo de me entregar novamente, de me perder na sombra do seu passado ou nas expectativas da minha família. Mas com você eu sinto que posso ser eu mesma, que a minha voz é importante. E isso me aterroriza e me liberta ao mesmo tempo." Lucas se levantou e ajoelhou-se na frente dela, pegando suas mãos frias. "Você nunca se perderia comigo, Raquel. Sua voz é a coisa mais linda que eu já ouvi. Eu não quero que você se anule jamais." A intimidade da cabana, a tempestade lá fora, a honestidade brutal que eles haviam compartilhado, tudo isso se combinou em um momento de pura catarse. "Eu estou assustado, Raquel. Assustado em deixar Eleanor ir, assustado em abraçar a felicidade novamente. Mas estar com você me faz querer enfrentar esse medo, me faz querer viver de novo." As lágrimas escorriam livremente pelos rostos de ambos. Lucas a puxou para um abraço apertado, sentindo o calor do corpo dela contra o seu. O cheiro de pinho e a fragrância suave de Raquel se misturavam. Naquele momento, no coração da tempestade, eles se permitiram ser completamente vulneráveis. O beijo que se seguiu não foi impetuoso,
mas carregado de uma ternura profunda, de alívio e de promessa. Era um beijo que selava o desabafo, uma confissão sem palavras de que, juntos, eles poderiam começar a desatar os nós do passado e enfrentar os medos do futuro. O mundo lá fora poderia estar em caos, mas ali, na cabana isolada, uma nova fundação estava sendo construída, pedra por pedra, emoção por emoção. Eles haviam decidido enfrentar seus medos. Juntos, a tempestade de neve era o cenário perfeito para a tempestade emocional que os libertava. Na manhã seguinte, após a tempestade, trouxe consigo uma paisagem transformada. A neve cobria tudo, imaculada e silenciosa, refletindo a luz pálida do sol que começava a romper as nuvens. A cabana, antes isolada, parecia agora um refúgio abençoado, um casulo onde duas almas haviam se encontrado em sua mais pura essência. Lucas e Raquel acordaram juntos, o calor da lareira ainda crepitando suavemente. O silêncio entre eles não era mais tenso, mas preenchido por uma compreensão mútua. Uma paz que vinha da vulnerabilidade compartilhada. O café da manhã foi em silêncio, mas não de desconforto. Eles se olhavam, os olhos transmitindo a profundidade do que havia sido dito e sentido na noite anterior. O beijo, a confissão, a decisão de enfrentar os medos juntos. Tudo isso havia mudado a dinâmica entre eles. Lucas sentia uma leveza que não experimentava há anos, embora o caminho à frente ainda fosse incerto. Raquel, por sua vez, sentia uma força nova, a coragem de ser quem ela era, sem se desculpar. Precisamos voltar para a cidade, Lucas disse, quebrando o silêncio, sua voz rouca, mas firme. As estradas devem estar começando a ser limpas. Raquel assentiu. Eu sei. Ela o olhou, a seriedade em seus olhos. Lucas, o que aconteceu aqui foi real, mas eu entendo que ambos temos um caminho a percorrer, individualmente. Ele segurou a mão dela. Eu concordo. Honrar Eleanor não significa me prender ao passado, mas viver plenamente em sua memória. E para fazer isso, eu preciso me libertar da culpa, da estagnação. Eu preciso aprender a viver de novo, por mim e por ela. Ele fez uma pausa. E você, Raquel? Você precisa voar. Precisa encontrar sua própria voz, sua própria identidade, sem que ninguém a molde, nem sua família, nem eu, nem qualquer pessoa do seu passado. Aquelas palavras vindas de Lucas ressoaram em Raquel com um poder inegável. Era exatamente o que ela precisava ouvir. Sim, ela sussurrou, sentindo uma onda de gratidão. Eu preciso. E eu prometo a mim mesma que vou fazer isso. A viagem de volta para a cidade foi mais leve, pontuada por conversas mais calmas, planos para o futuro, não necessariamente juntos, mas com a promessa de um. O carro de Raquel foi rebocado, e Lucas a deixou em seu apartamento, ambos sentindo a dolorosa doçura da despedida temporária. Nos meses seguintes, a promessa de transformação pessoal se desdobrou na vida de ambos. Lucas começou a revisitar as memórias de Eleanor de uma nova perspectiva. Ele não fugia mais delas, mas as abraçava com gratidão. Visitou o túmulo dela, não com o luto pesado de antes, mas com uma sensação de paz. Eu vou viver, Eleanor. Ele sussurrou para o mármore frio. Vou viver plenamente como você sempre quis que eu fizesse, e serei feliz, em sua memória. Ele começou a reorganizar a biblioteca que eles haviam construído juntos, não como um relicário de um passado intocável, mas como um espaço de novos conhecimentos, de novas histórias. Ele se abriu mais para seus alunos, compartilhando não apenas a literatura, mas as lições de vida que ela continha. Leonardo, seu amigo, notou a mudança. Eleanor ficaria orgulhosa, Lucas. Ele disse um dia, um sorriso genuíno no rosto. Você está florescendo novamente. É bom te ver assim. Lucas, pela primeira vez em muito tempo, sorriu abertamente, sem a sombra da culpa. Raquel, impulsionada pela conversa na cabana, deu passos ousados em sua própria jornada. Ela confrontou seus pais, não com raiva, mas com uma determinação calma. Eu amo vocês, ela disse, seus olhos castanhos claros fixos nos deles, mas a arte é o meu caminho. Eu não serei feliz fazendo outra coisa, e eu preciso que vocês entendam e respeitem isso. A conversa foi difícil, cheia de lágrimas e frustrações, mas no final, seus pais, chocados com a nova força de sua filha, começaram a ceder, a compreender que a felicidade dela importava mais do que suas próprias expectativas. Com a liberdade recém-adquirida, Raquel mergulhou em sua arte com uma paixão renovada. Suas peças de cerâmica, antes delicadas, agora ganhavam formas mais fortes, mais audaciosas, refletindo sua própria transformação. Ela se arriscou em uma peça teatral experimental na universidade,
assumindo um papel desafiador que a fez explorar novas profundezas de sua própria voz. Sofia, sua amiga, a observava com orgulho. Eu disse a você, Raquel. Sofia riu. Você é uma força da natureza. A cidade montanhosa lentamente trocava o branco do inverno pelo verde vibrante da primavera, e depois pelo dourado do verão. Lucas e Raquel mantiveram contato ocasional, mensagens breves, sem pressão. Eles sabiam que a separação era necessária para que cada um se fortalecesse em sua própria individualidade. A promessa de se reencontrar, feita na cabana, pairava no ar como uma melodia suave, uma esperança guardada no coração. Foi no final do verão, quando o ar estava morno e os dias longos, que Lucas enviou uma mensagem a Raquel. O café, sábado. O chá de frutas vermelhas te espera. Raquel sentiu seu coração saltar. Ela sorriu. Um sorriso genuíno e radiante que alcançava seus olhos. Estarei lá. No sábado, o café estava ensolarado, o burburinho de vozes preenchendo o ambiente. Lucas estava sentado à sua mesa habitual, lendo um livro, mas seus olhos estavam fixos na porta. Quando ela entrou, ele sentiu a mesma corrente elétrica da primeira vez, mas agora misturada com uma familiaridade reconfortante. Raquel estava diferente. Seus cabelos negros brilhavam, seu corpo magro parecia mais ereto, sua postura mais confiante. Havia uma luz em seus olhos que não estava lá antes, uma luz de quem havia encontrado seu lugar no mundo. Ela caminhou em sua direção, um sorriso largo nos lábios. Lucas, ela disse, sua voz clara e forte. Ele se levantou, a emoção preenchendo sua garganta. Raquel, ele estendeu a mão e ela a segurou. Um toque firme e confiante. Você parece em paz, Raquel observou, sentindo a mudança nele. Seus olhos castanhos suaves ainda tinham a sabedoria do tempo, mas a tristeza havia diminuído, substituída por uma serenidade profunda. E você, Raquel? Lucas respondeu, seu olhar varrendo o rosto dela, detendo-se em seus olhos vibrantes. Você está mais você do que nunca, mais bela. Eles se sentaram, e o garçom trouxe o chá de frutas vermelhas para Raquel e o café para Lucas, sem que eles precisassem pedir. Parecia que o universo conspirava a favor de seu reencontro. Eu te contei, Raquel começou. Eu consegui a bolsa para o mestrado em artes dramáticas, em outra cidade. É uma oportunidade incrível. Havia um brilho de orgulho em sua voz. Lucas sorriu. Um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Isso é maravilhoso, Raquel. Eu sabia que você conseguiria. Você merece cada pedacinho desse reconhecimento. Ele então compartilhou suas próprias notícias. Estou pensando em escrever um livro de poesia, sobre o tempo, sobre a memória, sobre a beleza dos recomeços. É algo que Eleanor sempre me incentivou a fazer. E agora sinto que estou pronto. Eles falaram por horas, compartilhando suas jornadas individuais. As dificuldades superadas, as vitórias conquistadas. Não havia mais a urgência de preencher vazios, mas a alegria de compartilhar uma vida que estava sendo vivida plenamente. Quando Lucas a levou para casa, o sol já estava se pondo, tingindo o céu de tons de laranja e roxo. Eles pararam na porta do apartamento dela, o coração de ambos batendo em uníssono. Então, Lucas disse, sua voz suave, o que faremos agora? Raquel o olhou, seus olhos brilhando com uma nova esperança e uma antiga atração que agora se sentia sólida. Nós construímos, Lucas. Construímos algo novo, juntos, mas de uma forma diferente. Eu tenho minha arte, e você tem a sua. Ela estendeu a mão e tocou o rosto dele, os dedos traçando a linha de sua mandíbula. Eu tenho o meu caminho, e você tem o seu. E eles podem se cruzar, se entrelaçar, mas nunca se anular. Ele segurou a mão dela, beijando a palma com ternura. Sim, um caminho nosso, construído sobre o que somos agora, sobre a verdade que descobrimos no inverno. Ele a puxou para perto, e seus lábios se encontraram em um beijo que era a soma de tudo o que haviam passado. A dor, a superação, a espera e a renovação. Não era um beijo de despedida, mas de um novo começo, a promessa de uma história que estava apenas começando, onde o amor não apagava o passado, mas o honrava, abrindo-se para um futuro vibrante e cheio de possibilidades. As promessas do inverno haviam sido cumpridas, transformadas em promessas de primavera e verão, de uma vida inteira de crescimento e amor. Que história emocionante, não é? Lucas e Raquel nos mostraram que, mesmo em meio às tempestades da vida, é possível honrar o passado e abrir espaço para o futuro. Que cada um de nós possa encontrar coragem para se reerguer e se conectar com nossa verdadeira essência. Se você gostou, se inscreve, deixa o like e conta aqui nos comentários o que achou da história e de qual cidade está ouvindo.